Para você que sintoniza conosco neste momento, aqui o nosso canal do podcast Pode Bem, o Bem que se Conecta. E mais um episódio nós vamos levar para você. Por isso, nosso agradecimento a todas as pessoas que estão conosco, estão conectadas aqui no nosso canal. Hoje vamos falar de um assunto muito importante, que é a solidariedade. O como lidar com, muitas vezes, aquele momento de sensibilidade de alguém que está precisando de ajuda e alguém estende a mão. Então, quer dizer, tanto quem ajuda, tanto quem é ajudado fica feliz, e isso é bom demais. Quero agradecer o pessoal de apoio, o meu filho Carlos Henrique, o professor Carlos Henrique, também dando um apoio para a gente hoje. E agradecer os nossos convidados, estamos recebendo aqui, queremos agradecer o pastor Luiz Cardoso de Meira e também o Elvis Henrique Soares. Pastor, seja bem-vindo. Boa noite, Carlos. É uma alegria, um prazer estarmos aqui junto com vocês nesse, como é que é? Podcast do bem, né? Levando coisas boas para a nossa sociedade, poder um pouquinho falar dessa palavra tão linda e poder expressar, né? Esse trabalho que é ser solidário, ajudar outras pessoas. Elvis, seja bem-vindo. Boa noite mais uma vez. Primeiro, muito feliz porque isso eu acho que é fruto da nossa primeira conversa que a gente teve lá na rádio. Com certeza. E se não tivesse sido uma conversa produtiva, né, interessante, que pode agregar em algo para quem escuta, acho que você não teria nos convidado para a gente estar aqui hoje. Então, é um motivo de alegria para a gente se sente honrado em estar fazendo parte disso. E estamos aí, que hoje seja uma conversa bem produtiva, que seja assuntos tratados que possam agregar de alguma forma para a sociedade que for assistir esse vídeo aí, e estamos aí. Bom, nós estamos falando da comunidade terapêutica do Horizonte, da qual o pastor é o coordenador, ele que está à frente juntamente com uma equipe super bacana, e muitas pessoas já foram atendidas, estão sendo atendidas por esta comunidade. Agora, pastor, como tudo começou? Eu, na minha convivência, no meu tempo de pastor, eu sempre tive esse desejo no coração de ter uma casa terapêutica, de poder ajudar as pessoas. A gente era muito procurado, sempre fui procurado com pessoas com esse problema de alcoolismo e outros problemas. Mas a gente era limitado, tinha uma limitação na igreja, né? Porque, como eu falei aquele dia, né, a igreja, nós como pastores, o próprio padre, na igreja nós somos limitados para atender a sociedade, entendeu? Porque a pessoa traz esse problema, o que nós podemos fazer? Muitas vezes damos uma cesta básica, fazemos uma oração, mas temos que despedir aquela pessoa que vai embora, porque a gente não tem lugar de acolher. E tudo começou em 2012, quando eu retornei em 2010 aqui para Siqueira Campos, e fiquei sabendo que tinham aberto um trabalho em Siqueira Campos, uma casa terapêutica, ali é onde é a chácara conhecida como a Chácara do Jacó. Ah, certo. Né? E eu fui até o pastor que cuidava, o pastor também xará, chamava Luiz Cordeiro, e lá eu coloquei à disposição para ajudar naquilo que a gente pudesse a comunidade. Então a gente começou a ajudar e no decorrer dos dias, dos meses, a gente começou a observar que algumas coisas não estavam batendo, então eu resolvi me afastar. Fiquei um período afastado de ajudar eles e uma ocasião eu estava em casa, tinha recebido um jornal e nesse jornal estava a foto desse pastor segurando a porta e com a frase, a comunidade Estendendo de Cristo vai fechar essas portas de Siqueira Campos. E aquilo me tocou, eu fui procurá-lo e conversei com ele, ele expôs o problema que ele estava passando, falou que não poderia continuar aqui em Siqueira Campos, não estava dando certo, e propôs para mim dar continuidade nesse trabalho. E assim a gente assumiu, né, esse trabalho, e no decorrer dos meses nós já organizamos o estatuto, os regimentos internos de uma comunidade, procuramos
organizar a diretoria, fazer uma ata, tudo certinho. E passou-se então de Celeiro de Cristo para a comunidade terapêutica Novo Horizonte, né? Um novo recomeço, né? Então já foi em 2013, né, que nós recebemos o nosso CNPJ. Então a gente começa a contar do CNPJ, foi 8 de agosto, uma coisa assim, né? 2013, né? 2013. O 13, o 8, não estou bem lembrado. Então ali começou, mas a gente já tinha começado um ano. Daí, onde estava a comunidade na Chácara do Jacó, era alugada, o atual prefeito da época, que na época ele que bancava o aluguel daquela comunidade, e daí houve a mudança de prefeito, aquela coisa toda, e eu conversei com o prefeito que foi eleito na época, e ele falou que daria um apoio para a gente, né? Colocaria a camisa juntamente com a gente. E daí, no decorrer dos meses, um secretário, uma pessoa muito boa ali, nos procurou e falou: pastor, se nós arrumássemos para o senhor uma chácara, um lugar para o senhor aceita para começar o trabalho da comunidade? E eu aceitei, onde que foi nos passado aquele terreno onde nós estamos ali, uma parte daquela chácara, né, metade da chácara, foi passado ali para a comunidade, incomodado, para 10 anos, mas já faz 15 anos que nós estamos ali, né, mais de 10 anos. E ali começou, não tinha nada naquele lugar, não tinha um pé de planta, era um campo, uma terra improdutiva, não tínhamos água, ficamos 5 anos ali buscando água de carro, no posto de gasolina, e aguentamos 5 anos nessa batalha com pessoas, aprendendo também, que é um trabalho novo que a gente começou, e então eu posso assim dizer para você, Carlos, que até aqui o Senhor tem nos ajudado. Agora, Elvis, é um trabalho de acolhida. Veja bem, existe um sonho, o pastor tinha esse sonho, você também é um sonhador, quer dizer, de fazer coisas boas, coisas cada vez melhor. Agora, é um desafio, porque vocês recebem, eu vou falar mais daqui a pouquinho, casos, cada um diferente do outro. É mais ou menos isso? É bem desse jeito mesmo, na verdade. Na verdade que eu sou um exemplo vivo, não lembro se aquele dia eu comentei, Sim. Mas em 2018 eu fui um dos acolhidos, vim da cidade de Ourinhos, e hoje estamos do outro lado, podendo ajudar a acolher, se precisar buscar. A gente entende que a gente está fazendo uma pesquisa essa semana lá, a gente tem uma folha onde a gente faz algumas perguntas com o intuito de meditar nessas perguntas e fazer com que o próprio aluno interno ele consiga refletir sobre a própria resposta dele e voltar lá na raiz do problema. E a gente entende, como você falou, que pode atingir tanto A quanto B, quanto da classe social mais alta quanto mais baixa, e parte muito assim, a droga e o álcool vai estar o resto da vida exposto. Então o trabalho ali é acolher e ajudar a tratar na mente da pessoa, porque a hora que ela sair, os amigos vão estar lá do mesmo jeito, os bar vai estar do mesmo jeito, os pontos de droga vai existir. Então é um trabalho muito, como eu posso dizer, é um pouco complicado, é constante e também é complicado porque lidar com pessoas não é fácil. Então por isso que existe o amor, porque o amor ele tudo supera, a própria palavra fala, o amor ele supera, o amor ele é paciente, ele é bondoso. Então lá chega gente de todo jeito, lá chega pessoas que estão com um problema com álcool, tem 65 anos, a vida toda bebendo. Chega pessoas que acabaram de conhecer a droga e recaíram e precisa estar ali numa primeira internação. Então, sabe, é um trabalho constante, né? Muito bem, daqui a pouquinho vamos dando sequência, vamos aí abordando aí os pontos e vamos falar, vou passar para o pastor daqui a pouquinho, dizer para a gente o perfil dessas pessoas. Como é que elas chegam lá? São pessoas que vêm com muitas vezes problemas conjugais, desemprego, como é que é? O que leva uma pessoa, de repente, a cair nesse... Daqui a pouquinho, porque eu quero agora mandar um abraço e agradecer os nossos apoiadores. São eles que nos dão oportunidade para que a gente possa trabalhar nesse projeto do podcast. Motanet, gente, uma conexão de fibra é a nossa internet aqui do nosso estúdio.
CNI Casa e Terra, para você que está pensando locar um imóveis, para você que está pensando comprar, você está pensando vender, enfim, fala com o pessoal da CNI Casa e Terra. Sou Eduardo Rover, hipnoterapeuta, ele que também é parapsicólogo, faz um trabalho muito bacana, você que de repente está com aqueles problemas que parece que a medicina não está conseguindo resolver, um bate-papo, quem sabe, né? Se for sair daquele convencional, o senhor Eduardo tem aí uma formação muito bacana. Adriana Diniz, massoterapeuta, nossa colega de trabalho também, faz um trabalho muito bacana. Mercado Modelo, lugar bom de comprar, meu amigo Fernando Ceni, obrigado pelo apoio. Conosco também a Grafimix do Monteiro, ele que fez toda essa estrutura para a gente aqui, essa decoração, trabalho muito bacana, gráfica e impressão digital. E vem novidade por aí, gente, vem novidade, estamos desenhando novidades aí no nosso estúdio. Chueiro Imobiliária, a nossa caçulinha que está chegando agora, né? O meu amigo Jean, toda a equipe, você que vai comprar um sítio, fazenda, chácara, você que vai vender, você que vai trocar, fale com a moçada ali da Chueiro Imobiliária, que tem um trabalho muito bacana. Doutora Rosana Ramos, advogada, e tem aí Ramos, Pérez e Nicolau. Você precisa de um bom advogado, entre em contato com a doutora Rosana. Ela tem ali uma equipe de advogados que vai te dar um suporte muito bacana. Museu do Rádio, esse Museu do Rádio, do meu amigo Toninho Ramos, que é o proprietário desse imóvel, ele que tem um carinho muito grande com seus rádios antigos e vale a pena uma hora você vir visitar aqui nesse endereço. Portanto, nosso agradecimento a todos esses apoiadores que estão com a gente. Bem, pastor Luiz, você que está em casa, está nos acompanhando, estamos falando sobre a comunidade terapêutica que tem aí um trabalho muito bacana no Horizonte, ali próximo ao bairro Santa Terezinha, próximo ali à Barraca do Mineiro, aquela região ali. Pastor, qual que é o perfil desse pessoal? Quando eles chegam, qual que é a história que eles contam? O que levou eles às drogas? O que levou eles à bebida? Então, Carlos, o nosso trabalho ali, nós é conhecido como porteira aberta. Sim. Então, o tratamento começa com essas pessoas quando eles desejarem querer ir. Isso. E geralmente essas pessoas, quando eles se dispõem a procurar ajuda, a se permitir ser ajudado, eles já estão no fundo do poço, né? Então ele já perdeu a família, ele já perdeu o trabalho, ele já perdeu sua autoestima, né? Então ele chega ali numa situação muito deplorável. Então, veja bem, essas pessoas, chegam pessoas ali que nós temos que dar banho, temos que tratar na boca, temos que acompanhar, internar no hospital por causa das crises da abstinência. Então, são pessoas assim, lar destruído, né? Família destruída. É uma situação muito triste. E talvez você já vai expor isso mais para frente, né? E somos muito procurados. Né? Agora mesmo, depois que nós saímos daqui, nós vamos resgatar um rapaz. Olha aí, né? olha aí. E já temos esse que vamos resgatar hoje à noite, e tem um outro que já estava aqui na cidade, hoje não está, mas também amanhã o Elvis já vai resgatar ele e levar para a comunidade. São pessoas, podemos afirmar que são doentes físicos, mas doentes emocionais, psicológico, espiritualmente, estão abalados. Estão abalados. Convenhamos que, de certa forma, para muitos a vida começa a perder o sentido. Exato, são pessoas que já estão desacreditadas pela família e por ele mesmo. Ele não acredita nele mesmo que ele possa mudar a história dele, mudar o quadro da vida dele. Então é isso que a gente tenta introduzir ali para eles, isso, a motivação da vida, valorizar o que eles fazem. Eles são pessoas trabalhadoras, né? Que qualquer hora você vai lá para conhecer o nosso trabalho, conhecer o pessoal. São pessoas trabalhadoras, são pessoas assim que a gente fica... São pessoas, homens profissionais. Acabaram cheios de qualidade, né? Estão precisando de ajuda. Exatamente. Pessoas de qualidade. Cheios de qualidade. Né? Você falou do perfil, né? Pessoas muito inteligentes. Muito inteligentes. É isso que Cara que já foi um baita jogador de bola, cara que já foi um baita mecânico, um baita profissional.
E aí, na hora que eu falei que a gente tem uma folha lá, que Carpinteiros, eu vou ler né? isso, eu vou ler as perguntas já, para a gente conseguir traçar o perfil de cada um, e a gente conseguir fazer uma análise e entender aonde que esse cara precisa, aonde que ele precisa ser tratado. Daí vamos lá, vamos dar um exemplo. Eu fiz 3 fichas semana passada. Numa delas, a pergunta era: qual foi seu primeiro contato com a droga ou com o álcool? Daí um me falou: o meu pai, quando eu era pequeno, com 7 anos de idade, ele dava um cigarro para me acender. Influência. Daí eu falei: então, aí foi passando o tempo, ele falou: na minha adolescência eu conheci a maconha porque um dia eu estava na praça e um amigo me ofereceu. Aí, velho, tava um dia, o cara chamou para ir pro bar, nem era de beber, começou a beber, encharcou. Aí eu entendi que a influência fez parte da vida desse cara. Então a gente precisa tratar ele para ele não ser influenciado. É fazer que ele se torne um influenciador. E a gente começar um trabalho de inteligência emocional. Porque muitas das vezes é um gatilho, é alguém que morre, é a esposa que vai embora, é um amigo que fez alguma coisa, é um acidente, é uma tragédia, e aquilo é um gatilho para a pessoa achar que ela vai achar o refúgio dela na droga e no álcool. E se lá dentro, né, aqui fora é difícil, você tem um trabalho, você tem sua vida, tem como você estudar a tua mente, trabalhar a tua mente, mas lá dentro a gente vai começar um trabalho de inteligência emocional, para que a pessoa não passe um momento difícil. Às vezes pode estar lá dentro, a mãe de um pode morrer, só que se ele tiver com a mente dele fortalecida, e entender que se ele for fraco, ele vai voltar e vai cair, ele vai passar por aquilo ali e não vai cair mais. Nós temos, por exemplo, a questão da educação. Um menino ainda, talvez ainda muito jovem, que acaba se desvirtuando, ele não tem ânimo para estudar. Ele não tem mais aquela empolgação de fazer um curso, fazer uma faculdade, ser um profissional de isso aqui para mim basta. E não é por aí. Não é por aí. Outro detalhe, por exemplo, a questão eu falei da educação, mas a própria vida social dele. A família sofre, o vizinho sofre, aquela pessoa próxima sofre, ele perde o emprego, né? Porque, e não é a questão do perder o emprego, a questão é a reintegração social depois. Que a empresa, assim, tem empresas que ela usa de certa forma do preconceito. Se eu estiver equivocado, vocês me corrigem. Onde chega e diz: não, mas eu não vou contratar aquele menino, aquele jovem lá, porque ele já foi usuário de drogas. Não vou ter Mas confiança. veja bem, o verbo está no passado. De repente ele já foi, mas ele não é. E será que é isso, Elvis, que a pessoa está precisando apenas de uma oportunidade? Na verdade, a própria palavra fala que muitas vezes é necessário a gente nascer de novo. Né? E até na Bíblia, um dos homens, quando Jesus falou para ele que ele tinha que nascer de novo, ele ficou perdido: mas vou ter que entrar no ventre da minha mãe e nascer de novo. Não, é um novo nascimento do Espírito, quando você entende que você é um ser humano criado por Deus, que Ele colocou tudo para você ser feliz, para você ser bem-aventurado, viver bem, e muitas das vezes a gente é fraco, não entende esse propósito e vai vivendo conforme a vida vai levando, igual o Zeca Pagodinho: vida leva eu e deixa levar. Agora, pastor, essas pessoas que procuram lá a comunidade, eles são, convenhamos, todos aqui do nosso município, ou vem pessoas de fora também? Veja bem, Carlos, nós temos pessoas de fora e temos pessoas do nosso município também. E a gente tem um trabalho também de integração com outras comunidades. Isso. Porque muitas vezes tem pessoas que da própria cidade, da própria terra, ele não consegue, porque ele conhece a cidade, conhece o nosso município dele, né? Certo. Então, embora a casa seja lá, retirada da cidade, mas para ele vir para a cidade, para ele 12 quilômetros não é nada. Sim. Né? Então, aí que é a necessidade da gente ter esse contato com as comunidades, que a gente faz umas perguntas. De repente, alguém precisa de uma vaga que não consegue ser tratado aqui, a gente vai mandar para outra cidade, e a outra cidade manda um para a gente aqui, né? Eu quero voltar só um pedacinho ali sobre o trabalho, algo assim muito bacana que a gente sente, porque ali que já passou comigo, eu tenho mais ou menos umas 8 pessoas que voltaram, Certo. se reintegraram à sociedade, né? Certo. Porque a porcentagem, infelizmente, ela é muito baixa. Vamos dizer, de cada 100 indivíduos que você trata, você vai conseguir alcançar 3, entendeu? Que não venha recair, né? Que venha dar continuidade a essa caminhada dele. E uma das coisas assim, que a gente é feliz, que
eu tenho 2 que foram ressarcidos aqui em Siqueira Campos, na Protorque. Olha, Né? que A Protorque até essa última, o último rapaz que foi lá acolhido por eles, foi trabalhar, né? Daí na hora de colocar o endereço lá foi algo engraçado, né? Que ele meio ficou com vergonha de falar que estava na comunidade, né? Com medo de ser, né? Daí aquele que estava entrevistando, não sei quem, falou assim, você está lá na comunidade do pastor, o pessoal conhece assim, né? Daí, né, estou lá. Então, ele retornou, está trabalhando, né? Está feliz, faz 2 meses. Eu tenho outro rapaz lá que já faz, creio eu, que já vai para 4 anos ou mais que está trabalhando na Protorque, né? Sim. Então, a Protorque ali, ela não tem esse preconceito, né? É importante, porque isso estimula eles também, né? Estimula o pessoal. Então, porque ele entra ali, ele estava sem objetivo, de repente ele começa a se encontrar e vem o desejo nele de ele querer trabalhar novamente. Entendeu? Então, quando ele vai trabalhar e é assistido pela comunidade, ele vai ter força de não recair, porque ele sabe que tem uma responsabilidade de ir para o trabalho e voltar para a comunidade. Mas só que isso a gente só libera depois de 6 meses. Ah, sim. Certo? A gente precisa que a pessoa permaneça com a gente nos 6 meses. Né? Porque ele só vai limpar ele após 6 a 9 meses. Então é muito importante isso, né? Eu conversei com o Alex essa semana e às vezes a gente sempre vem para a cidade fazer alguma coisa e a gente parou ali num amigo e ele falou, né, tem um trabalho para você fazer e tal, não sei o quê. Aí na hora que ele estava falando com o outro rapaz, eu peguei o caderno e eu escrevi assim, ó, trabalho, gatilho para recaída. Mas por que é um gatilho para recaída? Porque o cara chega lá hoje todo quebrado, arrebentado. Daí ele acha que daqui uma semana ele vai se sentir melhor, porque ele está comendo todo dia, está tomando café, está almoçando, enfim, dormindo bem. E aí ele acha que ele já está firme de novo. Só que não trabalhou nada na mente ainda, não teve um trabalho espiritual, não teve um tratamento psicológico, nada. Só que ele olha para o espelho e vê que não está mais barbudo, mais cabeludo, mais magrelo. Ele fala, não, vou arrumar um trabalho porque eu preciso trabalhar. Mas na verdade, antes de você precisar de um trabalho e das coisas externas que tem aqui na sociedade, você tem que entender, e as pessoas não entendem, por isso que tem uma equipe. Eu sou muito grato ao Vardo, porque desde que eu cheguei na casa, ele foi um exemplo para mim. Se hoje eu estou do lado do pastor sentado aqui, que a gente faz parte de uma equipe. Tudo que eu aprendi muito com o Vardo. Então, a gente olha lá dentro, a pessoa precisa entender que tem pessoas trabalhando para a recuperação dela. Que a gente não está lá à toa, mandando, o pastor mandou fazer isso, pastor não. A gente está lá trabalhando em prol da recuperação de cada um deles. Você falou, eu te falei ali a respeito que um foi muito influenciado por causa de influências, só usa, então é muito fraco. O outro já cada vez que teve uma perca grande na vida recaiu. Ah, eu perdi minha mãe, eu recaí. O dia que eu perdi meu irmão, eu conheci o crack. O dia que eu perdi tal coisa, e aí você vai traçando os perfis. Daí agora a gente começa a tratar, entendeu? Particular com cada um. E é mais ou menos assim está sendo o processo lá. E o nosso podcast, a gente tem aí objetivos a atingir, e um desses é de repente jogar essas sementinhas. Gente, isso que o Elvis disse aí, nunca encare isso como um pretexto para você desviar. Não, não. No momento de dificuldade é que temos que ser fortes. Então, não, mas eu perdi meu pai, eu perdi, enfim, uma pessoa querida, eu perdi meu emprego, agora vou entrar na bebida. Não, você que está acompanhando a gente, se você tem um amigo que tem esse pensamento, tente ajudá-lo. Porque eu acho, né, pastor, já estamos quase fechando o nosso bate-papo, eu acho o seguinte, que essas pessoas que são atendidas lá pela comunidade, todos que passaram por lá, são pessoas que precisam muito mais do que um prato de comida. Muitas vezes precisam de uma palavra amiga. Palavra amiga, preciso de carinho, né? Coisa que de repente ele não está recebendo. Não está recebendo. Eles têm que sentir que são amados ali, né? São amados, né? E por isso que a gente pede para sempre, uma das coisas que eu tenho batido na tecla com a sociedade, no meio dos ministros, né?
Poxa, tanta gente bacana, gente inteligente aí. Se ele gastasse de ir lá na comunidade e ficar 1 hora, só para reunir aquele pessoal, né, Elvis? Verdade. Sentar com eles ali, contar uma experiência de vida, Isso. ouvir, dar um abraço. Meu Deus, é algo muito grande, seria algo muito tremendo na vida das pessoas, né? Então a comunidade, é isso que nós precisamos, que a sociedade encare que a comunidade terapêutica é algo necessário na nossa cidade. E olha, gente, eu dei um exemplo aqui, porque estamos falando da comunidade terapêutica, mas você aí que está nos acompanhando, em qualquer lugar do mundo, seja um portador da acolhida. São muitas pessoas que estão sentadas muitas vezes na beira das calçadas, pessoas que estão perambulando pelas rodovias e talvez já tenha um bom tempo que ela não recebeu um bom dia, uma boa tarde. Verdade. Então, gente, nunca olhe para essas pessoas com aquela sensação de que pode ser um bandido. Não. O Elvio disse coisa muito importante. São pessoas, muitas vezes, um grande profissional que está desvirtuado. Às vezes, um grande pai de família, que de repente, por um motivo ou outro, a sociedade, porque, gente, é problema social. Não adianta a gente fugir. De repente, eu posso ajudar. A pergunta que eu faço para mim, o que é que eu estou fazendo? Antes de mais nada, de repente é mais fácil criticar do que sentar do lado de uma pessoa dessa. Claro que existe o perigo, existe. Você não vai, de repente, colocar qualquer pessoa dentro da sua casa. De repente eu posso estar entrando em contradição com o que eu estou falando, mas eu acho que não. Você vai poder ajudar alguém lá no portão da sua casa. Senta com ele e conversa com ele. Porque, gente, existem ovelhas, feras em pele de ovelhas e vice-versa. Agora não vamos julgar, porque quem somos nós para julgar? E outra coisa muito importante, Carlos, é isso que você está falando, porque ali nós trabalhamos com pessoas. Sim. Né? E o coração do homem, quem conhece, é só Deus. Né? Então ali já passou pessoas que para nós, agressiva, sim, pessoas que me deu trabalho de ir até o Mineiro, que o Mineiro é perto ali, de se invadir, beber. Já teve casos de pessoas irem comprarem bebida, esconder e tomar. Eu sempre digo assim, porque eu gosto sempre de passar para as pessoas entenderem isso. Se numa cadeia, num presídio, segurança máxima, muitas vezes as pessoas levam coisas que não devem levar, sim, imagine numa comunidade de porteira aberta. Mas quando a gente já descobre que a pessoa está fazendo isso, ele é desligado imediatamente da comunidade. sim. São regras, entendeu? E pode estar sendo oferecendo interferência. Exatamente. Então ali não pode ser quebrado as regras, né? Verdade. Eu estava falando um pouco a respeito diretamente com a sociedade, né? E eu acredito que muitas pessoas vão ver, vão ouvir essa conversa. E às vezes você não sabe, né? Às vezes a pessoa não sabe como ajudar. Mas se em algum momento ela se deparar, isso aqui eu falo diretamente, não precisa olhar para a câmera, mas se diretamente você achar que você consegue ajudar uma pessoa que está com problema e não sabe como fazer isso aí, tem que pegar o nosso contato, tem que ligar para a gente. Porque a gente está fazendo um trabalho, a gente está buscando recursos da onde a gente não tem, a gente está tentando ir para todos os lados que a gente pode, porque o nosso foco é manter a casa de recuperação, é fazer com que ela cresça, é não deixar ela limitada a 12 alunos, a um quarto com 12 camas coladas. Não, o nosso intuito ali é poder aumentar o espaço, é poder acolher 20, 30 pessoas, porque Deus dá capacidade para a gente cuidar. Deus dá a equipe, Deus dá a condição. Então, às vezes a pessoa está vendo que na sociedade, um vizinho, tem alguém que já está vendo que já tem os trejeitos de uma pessoa que está se envolvendo com droga, que está no meio da rodinha dos amiguinhos ali, que jamais falando por aparência, mas se a gente olhar, a gente sabe quem que são as pessoas. A hora que você olha uma banca de guri, tudo fumando, você não vai querer que teu filho esteja no meio. Com certeza. Então, a pessoa que hoje vê um adolescente, é que a gente não trabalha com menor, mas se em algum momento vê alguém
que já está indo para o caminho e não sabe o que fazer, não faz parte da sua família nem nada, mas lembra que às vezes você pode ser parte do acolhimento daquela pessoa e pode ser parte da transformação de vida dela, ligando para o pastor, ligando para o VAR, ligando para mim, entrando em contato e levando para lá, porque lá aí o trabalho grosso vai ficar com a gente mesmo, de cuidar, enfim. E algo também importante, Carlos, que hoje eu vejo que nós necessitamos em Siqueira Campos. Precisa ter o conselho antidrogas, que todos os municípios têm que ter esse conselho. Porque hoje, tendo o Conselho Municipal de Antidrogas, a gente é assistido pelo Estado, né, pelo governo do Estado, é assistido pelo governo federal. A gente tem, daí que a gente vai acontecer, a gente vai ter mais assim, uma facilidade de trazer programas para a gente trabalhar com essas pessoas, né? Então, uma das necessidades hoje de Siqueira Campos, a criação desse conselho, né? Está aí, jogada a sementinha. A sementinha, né? Bom, antes de fechar, o último assunto, agora já tem o último assunto para a gente fechar, mas eu só vou registrar, além da presença do nosso amigo Oswaldo Raimundo, tem mais. Juliana. Isso, agradecemos. Juliana está junto. Vieram aqui prestigiar. O Oswaldo está ali fazendo um trabalho de cinegrafista. Que bom, gente, que bom. Registrando isso aqui. E o Oswaldo, ele é um fruto do nosso trabalho, Olha né? aí. Graças a Deus, o Prova que Oswaldo, dá certo. ele é conhecido, muito bem conhecido, e é uma prova viva que o trabalho dá resultado. Isso. Desde que a pessoa queira, né? E junto a gente vence, né, Oswaldo? Isso. E o Oswaldo passou por um momento muito difícil, né, Oswaldo? Passou por um momento difícil e venceu. Bom, eu quero só fechar então, já agradecendo mais uma vez a Motanet, a CNI Casa e Terra, o seu Eduardo Rober, a Adriana Diniz, o Mercado Modelo, a Grafimix, Chueira Imobiliária, a doutora Rosana Ramos Pérez e Nicolau e todos os demais parceiros que estão com a gente. O Flávio Melo, a Adriana Diniz, hoje meu filho Carlos Henrique, todas as pessoas que nos apoiam nesse trabalho que a gente procura fazer de uma maneira muito gostosa, muito alegre e muito descontraída. Bom, pastor, o último assunto para a gente fechar é com relação como é que a comunidade sobrevive, quais são as fontes de renda, como ela é ajudada para manter, a gente sabe que tudo tem um custo. Tudo tem um custo. Primeiro, nós trabalhamos voluntariamente, né? Eu, Oswaldo, nós não temos nenhum benefício financeiro da comunidade, ninguém da diretoria, né? E os recursos da comunidade, aquela família que pode nos ajudar, nós temos um mensal ali, né? Certo. Na realidade, seria R$700 por mês. Certo, né? dos internos lá. Dos internos, mas infelizmente eles não têm condições para isso. Então, alguns ali temos 3 pessoas que nos ajudam nesse valor e o restante nos ajuda com um valor mais baixo e temos ali Bastante vaga social. Né? temos mais 5 vagas sociais de pessoas que não têm condições nenhuma financeira para poder nos ajudar. A gente luta através de ajuda da comunidade, com alimentos, a gente tem plantado umas verduras lá, estamos vendendo, estamos correndo atrás aí para ver se nós conseguimos algum convênio, alguma ajuda, né? E porque é tudo burocrático, você entende, né? Então a gente, cada vez que você arruma um documento, vem um outro mais. Isso. E qualquer papel você paga. Isso. Então, às vezes, para nós se torna difícil algumas coisas, né? Mas agora nós tivemos aprovação na última sessão da Câmara de Vereadores, que foi aprovado a isenção das entidades que são utilidades públicas municipais de pagar o alvará. Isso. Então, já foi um encargo que foi tirado de sobre as entidades, porque esse ano seria na faixa de R$630, né? É um dinheiro que agora ele é revertido. É um dinheiro que a gente vai... Exatamente, né? Tudo ajuda. Então, estamos aí na batalha. A comunidade que queira nos ajudar, nós recebemos. Tem as promoções. Temos as promoções que nós fazemos, né? Pizza. Fazemos a feijoada, agora estamos vendendo sonhos, né?
os sonhos se tornam realidade, nós estamos vendendo um sonho com doce de leite e goiabada, né? E estamos batalhando. E agora o Elvis, ele veio para somar, né? E creio que tudo vai dar certo, estamos com o Oswaldo, com o Elvis, eu tenho meu filho que é envolvido, a minha esposa e os amigos que ali estão agora, graças a Deus, assim, parece que depois daquele entrevista que nós demos para o Antigo ali, parece que está abrindo assim a mentalidade, fomos chamados para ir por ali no rótulo, né? Fomos lá e falamos, agora fomos convidados para estar segunda-feira na Câmara de Vereadores, falando sobre o nosso trabalho, né? E eu quero falar para vocês que estão aí participando desse trabalho muito lindo, maravilhoso, que vocês são bem-vindos a conhecer a comunidade terapêutica, né? Porque você conhecendo, você vai ter outra visão, né? O Elvis falou algo assim muito importante, quando ele era aluno, né? Ele não tinha a visão que ele está tendo hoje da comunidade que ele está fazendo parte, né? Ele está conhecendo. E às vezes as pessoas, né, ouvem aqui por aqui, ouvem da comunidade, e como a gente já ouviu, lá é lugar de bêbado, lugar de drogado, lugar de marginal. Não é isso, gente. Lá é o pronto-socorro espiritual, né? Lá é um lugar da presença. Nós somos todos religiosos aqui, e lá, se você for, vocês vão sentir a presença de Deus aqui. A paz, né? Que a paz. As pessoas chegam lá, falam pra gente, não é coisa que nós estamos inventando aqui. Falam, puxa vida, mas aqui é uma paz, eu quero voltar mais vezes. Hoje veio uma senhora pela primeira vez que foi conhecer lá, ela falou, olha, eu posso voltar mais vezes, porque eu senti uma paz aqui, né? Então é isso que a gente tenta transmitir. A paz que nós temos, que é a paz de Cristo, essa paz que nós podemos dar para as pessoas, né? Transmitir para a pessoa. E não vamos esquecer o nosso querido e universal referência, o nosso querido São Francisco de Assis, na sua oração das bem-aventuranças. Bem-aventurado aquele que ajuda o próximo. Tive fome e deste de comer. Estava abandonado, fosse me visitar. Estava preso, fosse me visitar. E essas pessoas estão presas, muitas vezes, nessas mazelas. Nas mazelas. Eles precisam ser visitados. E eu falo sempre, a gente está falando, eu sempre digo que o verdadeiro evangelho é isso. Isso. Né? Jesus falou isso. Isso. Nós, os homens que inverteram as coisas, né? Ele acha que o evangelho, que faz parte para nós, de nós congregarmos, ir no culto, ir na missa, participarmos da liturgia, mas o verdadeiro evangelho é aquele que nós vamos visitar os doentes, os órfãos e as viúvas. E vamos fechar o nosso podcast de hoje, nosso bate-papo, com uma colocação muito clara. A solidariedade, a paz, o respeito humano, ele não tem bandeira religiosa. O Cristo é um só. Tudo eu posso naquele que nos fortalece. Amém. Pastor, eu fiquei muito feliz com a sua visita e por isso quero agradecer de coração. Da mesma forma, estamos muito felizes, contentes. Quero agradecer aos participantes, ouvintes, você que está na sua casa, que vai ouvir esse bate-papo nosso. E te convido, vai lá na comunidade terapêutica do Horizonte para nós conversar. Toda terça, quinta, sábado, domingo a gente está por lá. E se eu não estou, nos outros dias está o Elvis, está lá o Oswaldo. Recebemos você ali com muito amor e muito carinho. Da mesma forma, Elvis, prazer tê-lo com a gente. Muito obrigado. Eu que agradeço. Na verdade que quando eu estava lá na casa como aluno, eu jamais imaginaria que poderia estar sentado com pessoas diferentes, né? Pessoas não diferentes, mas que a gente é visto muitas das vezes como inferior, porque você está passando um momento difícil. E hoje estando sentado aqui com um homem respeitado que é você, com o pastor do lado, com o Vardo, é muito gratificante para mim. E eu quero deixar uma última palavra aí. Não tratem o problema das drogas como algo normal, algo que já é da sociedade. Não, foi algo maligno que foi introduzido na sociedade para acabar com vidas, para acabar com famílias.
E não tape os seus olhos para esse problema. Se às vezes você ter contato, como eu reforço sempre, você pode ajudar, é melhor ajudar do que ser ajudado. Você pode ajudar sem olhar a quem. Ninguém precisa saber que você está interferindo, mas se você vê alguém perdido, você vê alguém que está bebendo demais, se drogando demais, partindo para um caminho errado, indiretamente faça algo. Entre em contato com a gente, procura ajuda para aquela pessoa, ela não precisa nem saber quem está buscando ajuda para ela. Mas às vezes sozinho a pessoa não vai ter força. Para correr não, eu vou lá para a casa de recuperação. Mas se tiver um incentivo, tiver alguém que olha e fala assim, não, você está numa situação difícil, você está doente, você precisa de ajuda. Então faça isso. Faça isso, que aí não só nós, como todos, né, vão conviver numa sociedade melhor. Uma sociedade com menos pessoas drogadas, menos pessoas alcoólicas, é menos acidente, é menos agressão dentro de casa, é mais união na família. Então, é um problema que deve ser visto como um grande problema que merece ser solucionado sim. Tem uma última pergunta. Qual que é o telefone? Desculpa. Ah, sim. Eu quero passar o telefone para vocês e fazer um apelo. Nos ajude a ajudar essas pessoas. Nos ajude. Nós precisamos da ajuda de toda a sociedade de Siqueira Campos. A droga, os vícios, não tem pessoa mais ou menos. Ela entra nas melhores famílias. Então, nos ajude. E o nosso telefone é 43 999 54 3122. Se você quiser nos ajudar, nos ofertando, esse é o número 43, ou também é a chave Pix. Contém, é direto na conta da comunidade. E tem o telefone aqui do Elvis também para entrar em contato? Sim, é 43 996 05 0192. E lembrando que qualquer ajuda que chega na casa, ela é revertida 100% para os alunos e para a estrutura da casa. Tem a manutenção, tem um chuveiro que queima, uma máquina que estraga, enfim. Então qualquer ajuda, é muito delicado falar sobre dinheiro, ainda mais abertamente. Mas a gente não tem problema de falar disso, porque a gente sabe onde é destinado, não tem problema com dinheiro. Dinheiro, na verdade, às vezes é um pouco da solução. Mas tudo isso, qualquer ajuda que chegar, sentir no seu coração, não, eu quero ajudar a casa. Não acho que esse dinheiro vai vir para o bolso do pastor, que esse dinheiro vai vir para o meu bolso, do bolso do bar, não. Esse dinheiro vai ser revertido totalmente para casa, em alimento, em mistura, em remédio, enfim. A você de casa, muito obrigado pela sua companhia. Deixamos um forte abraço e convite. Até uma próxima oportunidade. Tchau, pessoal.